E aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Raissa, eu sou psicóloga, psicanalista e mestre em psicologia. E eu sou Oswaldo Zampiroli, mestre e doutor em antropologia social, eu também sou psicanalista, e esse é mais um episódio de vídeo do Só Ladeira Abaixo. Sem freio. E hoje a gente está aqui no sul da Bahia para poder falar sobre descanso. O que é um pouco irônico porque a gente está aqui em Corumbau trabalhando. A gente está um pouco nessa vida mais ou menos, mas estamos aqui gravando para vocês esse episódio. E eu acho que para começar a falar sobre descanso, eu não consigo não pensar um pouco sobre a relação com o trabalho, né? Sim, eu acho que não tem como falar sobre essa relação de descansar, sobre o que é descansar, o que é relaxar, se a gente não fala sobre o próprio trabalho e se a gente sabe relaxar. Você sabe? Nossa, eu acho que quando a gente está relaxando, vem uma mensagenzinha ali no WhatsApp ou outra do trabalho, você já responde um e-mail. Então parece que pensar o contemporâneo e pensar a relação entre trabalho e descanso, de alguma forma, é também pensar sobre as redes sociais e como as redes sociais têm cada vez mais, né, ocupado o nosso tempo de scrollzar também, né? Eu acho que tem tanto uma relação de responder e-mail, que essas demandas vão chegando para você, como também o fato de que às vezes o nada, o preenchimento do nada é uma forma de lidar com as redes sociais. Sim, porque é aquela coisa do movimento repetido, né? Agora, gente, para situar vocês no espaço-tempo, a gente está falando do início de setembro em que o Twitter está fora do ar no Brasil. E aí eu não sei vocês, mas eu tenho uma relação ali um pouco viciada. Em vários momentos eu me peguei de férias clicando no aplicativo do Twitter só para poder passar, aquela coisa automática que você vai assim e clica, né? Para poder passar e para poder subir e para poder scrollar. Então eu acho que tem um pouco dessa relação de uma repetição diante do tédio, né? A gente não vive o tédio, a gente pega alguma coisa para poder preencher aquele espaço. E eu acho que o tédio, na verdade, sempre foi um ponto de atenção assim, para a filosofia e para a historiografia de um modo geral, pensar como que diferentes gerações, diferentes culturas têm vivido esse espaço que a gente poderia chamar de fazer nada, né? E como hoje o fazer nada está completamente preenchido com uma forma de repetição, né, mas ao mesmo tempo com culpa, porque aquele espaço da repetição do scrollzar o Twitter, ou scrollzar agora o Blue Sky, ou Threads, né, ou a galera voltando para o Facebook e para o Instagram de forma mais ativa, talvez o Twitter também saindo do ar, o TikTok tenha tido maior acesso, né? Eu acho Sim. que as plataformas eventualmente vão revelar para a gente como a ausência do Twitter modificou o acesso dessas outras redes sociais, mas pensar um pouco o tédio como um espaço da culpa, né? Quer dizer, eu poderia estar fazendo outra coisa. E a gente entra naquele discurso da produtividade do lazer, né? Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria comentar algo que talvez faça uma referência à própria teoria psicanalítica, porque a gente coloca o trabalho como movimento e o descanso como parar, né? E aí a gente pode pensar no segundo dualismo pulsional do Freud, que a gente pega essa ideia da pulsão de morte como um retorno ao inorgânico, e aí traduzindo, o que seria isso, né? Distensionar, é como se o corpo ele quisesse distensionar e ir para um lugar que não tem estímulo algum. E às vezes a gente relaciona isso com o descanso. E claro que a pulsão de morte, né, pelo menos na minha interpretação da teoria psicanalítica, a pulsão de morte e a pulsão de vida são muito necessárias para a gente poder conseguir viver, né? Eu interpreto como se fossem dois lados da mesma moeda. Um que movimenta a gente, né, para a vida, para fora, e o outro que tem essa tendência a parar. E aqui não é uma defesa, né, à melancolia, uma grande repetição, mas como a pulsão de morte, ela é necessária e a gente evita ela, né, muitas vezes, porque esse distensionamento, em algum ponto, o capitalismo e a própria vida fica cutucando, né? Então, vai para o Twitter, vai para o TikTok, o que essas redes sociais, elas ocupam num lugar dessa produtividade. Eu acho que aí, pensando no princípio de prazer ou na segunda tópica, a pulsão de vida, a gente teria que pensar, talvez, como o contemporâneo valoriza excessivamente o lugar do prazer. Mas eu acho que, na verdade, não é só o contemporâneo. A gente tem uma tradição ocidental que a gente consegue, igual a gente fez no episódio de família, né, rememorar desde os gregos antigos o hedonismo e como as filosofias ali estoicas, o epicurismo, eles vão todo pensar o hedonismo num determinado enquadramento, seja ele como algo bom ou algo ruim, como uma questão
para a humanidade. Num certo sentido, pensar, por exemplo, como esses gregos e romanos, eles bebiam muito, depois comiam muito, eles vomitavam para poder beber mais. E tem isso, aparece até, né, trazendo um pouco para a cultura pop nos Jogos Vorazes. Eu não sei se vocês lembram, acho que é no segundo ou no terceiro filme, em que tem a sociedade de Panem, e eles, para poder consumir mais, né, e conseguir comer mais e comer tudo, porque tem essa relação com tudo, conseguir experimentar tudo, eles tomam uma bebida e vão vomitar para poder ter, né, essa relação com tudo, enquanto tem uma miséria em volta da sociedade ali, que são os distritos. Então eu acho que vira também uma lógica de consumo, né? E isso a gente vê, por exemplo, no tipo de turismo que a gente percebe ao redor do mundo hoje, né? Eu vou para Veneza, eu vou para Paris, uma forma de consumo do território. Você tem formas de consumir, né? Se consome o alimento em excesso, a bebida em excesso, mas também o território em excesso. Então eu tenho que aproveitar ao máximo e tem aquela viagem, viver tudo, extremamente roteirizada, porque tem que ver todos os pontos turísticos. E aí isso não te permite, às vezes, sair desses lugares que são interessantes, são legais, né, do óbvio, né, mas também de curtir uma outra forma de viver da cidade, que é uma forma que talvez esteja mais relacionada para a paragem, da contemplação, né, é uma outra forma de se relacionar com esse nada que está completamente preenchido pela novidade, mas ao mesmo tempo não é o óbvio, digamos assim, né? É uma outra lógica de viver o espaço também, né, e às vezes a gente fica muito, eu coloco a gente porque obviamente eu tô inserida nesse lugar, né, de querer consumir de uma produtividade do lazer, e nas férias, né, a gente percebe muito isso. Então, por exemplo, nem precisa falar das férias, mas um momento de descanso no final de semana, eu vou escutar um podcast, eu vou ler um livro para poder aprender alguma coisa, eu vou fazer algo que seja produtivo, que eu esteja descansando, mas de alguma maneira também aprendendo. E isso, né, leva para esse lugar do que a gente chama de descanso? É ficar parado completamente? Isso é descanso para todas as pessoas? Porque eu acho que também a gente pode colocar que existem várias formas, né, de lidar com esse momento que não está necessariamente ligado ao trabalho. Eu acho que não tem como pensar o descanso e a produtividade pensando nessas duas relações opostas, né, que a gente está estabelecendo aqui para poder pensar o episódio de hoje, sem falar o quanto, de um certo sentido, a gente está sempre submetido ao discurso da produtividade. Mesmo no descanso, quando vem a culpa, por exemplo, é porque eu estou descansando e poderia estar fazendo outra coisa. E quando você descansa e para, você para excessivamente para poder se opor ao discurso capitalista. Eu sou anticapitalista, então eu vou me opor a esse discurso capitalista, tendo uma vida hippie, uma vida desmobilizada, uma vida da paragem. Quer dizer, em ambos os sentidos, são extremos que estão o tempo todo pensando no mesmo discurso. Exatamente. Que é o discurso que a gente chamaria aqui de neoliberal produtivista, né? E a gente vê muito hoje nas redes sociais, tá no TikTok, mas tá no Instagram também, uma relação, por exemplo, com os livros, né? E, eu li tantos livros esse ano, sei lá o quê, 21 de 12, né? 21 livros lidos em 12 meses. E aí vira um lugar também do consumo, de querer, né, esse lugar do outro, o que eu tô mostrando para esse outro que me consome, porque as redes sociais têm esse lugar do olhar, né? Então é sempre para alguém, a gente sempre destina alguma coisa para alguém, né? Não de uma maneira racional necessariamente, mas o inconsciente está naquele movimento ali porque você quer o olhar, né, algum olhar específico. Então, desse lugar da literatura, que às vezes não deveria, né, porque eu também estou aqui cagando regra, mas que poderia ser pelo prazer, uma outra relação de consumo, ela fica para poder mostrar para o outro. Então, que eu estou lendo muito, que eu sou quantificável, né? É quantificável, né? E aí o quanto você está absorvendo, o quanto aquilo está tocando em você, né? E tem a lógica da qualidade da leitura, inclusive pensando sobre helicóptero. É um helicóptero. É do... Ai, Jesus. Beijo pra você. O jogador de futebol? Não. Falando em ricos aí, ó. Falando em ricos, um helicóptero. Aqui em Corumbau, né, eu acho que é interessante a gente trazer o território que a gente está também nesse momento, porque vira esse lugar de consumo também.
porque a gente está aqui no sul da Bahia, mas é muito difícil de chegar. Então você pega mais ou menos uns 40 quilômetros de uma estrada de chão, e aí quem é muito rico vem de helicóptero. Então tem essa relação de que os ricos também não querem que asfalte, e eles compram toda a frente da praia, porque só eles podem ter direito a esse consumo. O Oswaldo estava até comentando, né, na praia, como é aquele início da colonização quase, né, que eles chegam dominando. E eles chegam dominando no sentido de não ter... Vocês estão reparando que não tem muito movimento na praia. Ninguém, a gente optou em gravar aqui também por isso, né? Mas se a gente for andando para cá, não tem acesso à praia. A gente tem um acesso aqui e depois é só lá no final. Quer dizer, daqui até lá, não sei quantos quilômetros para frente é o outro acesso à praia. São só terrenos privados que têm esse acesso à praia. Então, quer dizer, é uma forma também de evitar com que as pessoas venham na praia, e a praia tem essa dimensão do exclusivo, né? É um descanso, mas é privativo. O descanso do capitalista realmente, né? Não é da classe média que você acha burguesa da elite, né? É a elite de verdade. Ela que detém os meios de produção, né? Ela quer aquilo para ela, né? Ela quer a exclusividade, ela não gosta ali do contato com as outras pessoas. E a gente está falando de um território indígena, né? Porque aqui é Pataxó. Então também tem essa relação de que lugar eles começam a ocupar nesse território conforme esses ricos, né? A burguesia vai chegando e que não tem interesse algum que eles consumam a praia, né? Que eles vivam esse território. Mas que eles sirvam, né? Mas aí voltando ao trabalho e ao descanso, uma outra coisa que a gente estava pensando também em relação a esse episódio, e que é um tema de estudo do Oswaldo, é a relação com a aposentadoria, né? Que é esse lugar de que é o momento que eu vou descansar. Eu vou trabalhar durante toda a minha vida, eu vou, né, abdicar de muito do meu prazer para poder conseguir juntar um dinheiro para que na aposentadoria eu consiga de fato aproveitar, eu consiga de fato viajar. E isso é muito curioso, porque a gente ainda vive num lugar da mudança climática, então eu não sei como é que vai ser o nosso envelhecimento. Eu vi um relatório esses dias de que o Brasil não vai estar, várias regiões não vão estar muito habitadas em 2050, então sem querer entrar na bad vibes, mas qual que vai ser o nosso lugar do envelhecimento, mas também essa outra lógica que acaba sendo, né, de um consumo também. E eu acho que tem a lógica do envelhecimento pela questão climática e pela questão do cuidado, né? O que a gente nota, eu poderia resumir assim, né, a literatura que vai estudar envelhecimento na sociologia, na antropologia, tende a pensar o processo em três momentos. Eu falei isso um pouco no episódio de família, chamando de reprivatização do cuidado, mas antes do direito à aposentadoria, era a família quem estava logrado o dever do cuidado daquele idoso, e aí depois a gente tem um debate e a gente ganha essa conquista que é o direito à aposentadoria no início ali do século passado. Então, o Estado ali está dando um dinheiro, e esse dinheiro que você vai dando ao longo, na verdade, o Estado não está dando esse dinheiro, né? Você vai contribuindo ao longo de toda a sua vida e no final você recebe essa contribuição em forma de aposentadoria para você parar de trabalhar e descansar. Mas hoje a gente está vendo a reprivatização do envelhecimento, porque está se logrando novamente a família o espaço do cuidado. Mais uma vez, também individualizando para o sujeito que envelhece, e aí talvez esse seja a marca mais neoliberal do contemporâneo nessa reprivatização, a responsabilidade pela sua saúde, a responsabilidade pelo seu bem-estar. Como se fosse garantido, né? Então eu vou malhar para poder conseguir com 90 anos carregar a sacola. Que é claro, gente, eu também, né? A gente tenta controlar a vida de alguma maneira, mesmo que ela seja incontrolável, porque ela se impera. Eu tô lá no Pilates também toda semana porque eu quero ter mobilidade, porque eu vi algumas pessoas da minha família envelhecendo de uma maneira, né, um pouco muito difícil, que eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Mas não é como se eu tivesse uma agência completa disso também. Não, e tem a ideia da vida ativa, né? Então você acaba entrando, beleza, eu aposentei, então agora eu vou só descansar. E aí começa a entrar essa ideia de não pode ficar em casa, não pode deitar demais, você deita demais, você não levanta. Então você tem que ter uma sexualidade extremamente aflorada na velhice, porque isso é equivalente à vida. E eu acho que isso conecta com o que a gente começou falando, como que a pulsão de vida acaba sendo hipervalorizada e às vezes tem um efeito danoso, porque você fica de novo nesse binômio que vai pendendo entre a paragem, e a paragem como equivalente à morte, né? Mas o psiquismo exige a paragem. Eu acho que essa é a questão, né? Não à toa o sono, né? Quando a gente pensa no sono, que é a nossa pequena morte, ou o nosso pequeno delírio, né, do dia a dia, que é um
voltar para si, né? Pegando um pouco aí no conceito de narcisismo. Quando a gente vai dormir, a gente precisa desinvestir do mundo externo. Então, eu não posso estar com muita energia do lado de fora, e a insônia, ela aponta, né? O discurso da insônia aponta para uma relação narcísica também. Eu tenho que estar com essa energia toda em mim. A gente desliga, gente. Desliga. Quando a gente para poder pensar, a gente deixa de existir de uma maneira consciente por 8 horas. Para ser velado pelo protetor do sono, que é o sonho, né? É o Morfeu. Indo aí um pouco para a mitologia. Mas, de fato, né, quando se dorme durante o dia, ou quando não está nessa lógica muito capitalista, né, de que, sempre no capitalismo, mas não tão produtivista, de conseguir fazer a siesta, né, que é tirar esse descanso depois do almoço, a gente muitas vezes sente isso como culpa. E que não pode. E aí o idoso também, tá dormindo demais. Ou ao oposto, já trabalhou demais, então deixa dormir. E aí o quanto de agência não se dá a esse sujeito? Tipo assim, cara, o que você quer fazer? E falar do sono, né, e falar da insônia, eu acho que a escuta clínica acaba capturando muito isso, e você vê geralmente mais em pessoas que têm uma organização mais obsessiva, uma relação entre a insônia, o protelar e a eficiência. Né? Então são sujeitos que estão o tempo todo se organizando de uma forma extremamente econômica, ou seja, fazer da melhor forma possível no menor espaço de tempo, para poder fazer nada, mas ao mesmo tempo não consegue fazer porque o sarrafo põe lá em cima. É muito interessante isso, porque às vezes eu me vejo, né, repetindo esse lugar, e aí pessoalmente falando de, por exemplo, no domingo eu vou tirar para poder organizar a vida. E aí eu vou fazer a comida, organizar a comida da semana, eu vou limpar a casa para eu poder descansar. Então até o lugar do descanso, ele é muito planejado, né? E aí chega às vezes o momento, eu falo assim, não quero descansar não, eu tô com energia para poder fazer uma outra coisa. E aí você não deixa... Isso ser livre é a palavra que veio na minha cabeça, mas também, talvez não, de sentir o próprio corpo, de tipo assim, é espontâneo, acaba não sendo tão espontâneo, né? Quando a gente tenta de alguma forma nessa vida muito regrada programar tudo. Eu acho que, de novo, volta para aquilo que a gente estava falando, né? Vai lavar uma louça, coloca um podcast, porque tem que estudar para um concurso, vai estudar para o CNU, põe um podcast que vai falar sobre um tópico que você não tem, enquanto lava a louça, arruma a casa. Então eu acho que essa divisão completa da vida, que o descanso está completamente intermediado pelo formas de trabalho, formas de produzir ou formas de conteudistas, não permite o nada, o tédio, a morte, a paragem, né, esses outros significantes ir adentrando, porque eles vêm como nefastos ou como necessariamente vilanescos, vis, né? E talvez seja interessante lembrar de novo do sono a partir de um texto que eu gosto muito, que é o livro, na verdade, do Jonathan Crary, que chama 24/7, o sono no capitalismo tardio. E ele vai recuperar ali vários estudos que foram feitos pelo Pentágono, então tem essa fronteira entre a ciência e o militarismo, mas também pela Rússia, por alguns países na Europa, de uma tentativa de criar super-humanos, então formas de não precisar dormir, comprimidos para se manter o tempo todo acordado, estudos para colocar satélites para refletir a luz do sol, para poder meio que ser sempre dia, né? Então a produtividade ia acontecendo. Ou seja, o capitalismo está chegando nesse ponto, que ele está chamando de capitalismo tardio, em que o vivo, o humano, que é o vil, que é a morte, que são as inconsistências, que são os cansaços, ele já não cabe mais para o discurso capitalista, né? Para o discurso da produtividade infinita, ou como colocaria o Sloterdijk, né? Da mobilização infinita. E também porque é muito difícil, saindo um pouco mais dessa parte cultural e social e trazendo, né, para o discurso psicanalítico, porque esse é um jogo que a gente faz aqui, né, no podcast, a partir das nossas experiências, é que voltar para si mesmo, muitas vezes, é difícil. E aí a gente tem que pegar o conceito de narcisismo mais uma vez. Porque o que eu encontro quando essa libido ela tá mais no eu e menos nos objetos, porque também é uma forma de distração, né? A gente tem uma quantidade de energia determinada no nosso corpo, que a psicanálise vai chamar como libido, essa energia sexual. E aí é uma determinada quantidade, né? Ela não vai brotando aí por espontaneidade. Então, eu invisto o quanto eu tenho no mundo externo, mas em certos momentos eu vou desinvestir e isso vai retornar
para o meu mundo interno. Isso a gente chama, né, de luto em vários momentos. Então, quando se perde um objeto real ou imaginário, a morte de alguém, um sonho que foi perdido, mas também numa relação do dia a dia, porque essa energia, essa libido, ela é do movimento. Então, quando eu estou investindo muito do lado de fora, eu estou com pouco libido no meu eu. Mas o que eu encontro quando essa libido está muito no meu eu, que é essa relação com o sono? Por que desligar do lado de fora ela é tão difícil? Né? Por que esse excesso de energia no corpo, esse excesso de libido, por que está tensionando muito o meu corpo? E para onde vai? Para onde vai? Vai para o sintoma, vai para a insônia, vai para um corpo cansado ou com uma enxaqueca o tempo todo, né? Que nada mais é, se a gente pensa no sintoma da enxaqueca, né? E é claro que eu estou falando aqui, existe uma relação biológica, existe uma relação química de alimento, não é uma explicação geral, mas se a gente pensa na sintomatologia da enxaqueca, eu preciso me retirar do mundo externo, porque tudo que é do mundo externo, a luz, o barulho, pessoas falando, me causa dor. Então a enxaqueca, eu vou para um quarto escuro, fechado e silencioso e aí ela melhora. Não é uma forma muito aceita socialmente e da própria organização da vida de eu descansar de alguma maneira. E aí eu acho que por isso que o encontro com a psicanálise e o universo cultural é interessante, né? Porque é isso, socialmente aceita, né? O corpo, de alguma forma também, o inconsciente vai criando roteiros em que ele consegue descarregar, né, esse lugar da paragem. O sintoma no corpo, ele é muito disso, né? Eu tô assistindo House no momento, então é a minha série de referências, né? No último episódio era Casa do Dragão, então era uma coisa muito mais aí da fantasia. Agora é o House, que o House, como ele sente uma dor na perna, em vários momentos ele faz com que ele sinta outro tipo de dor para ele se distrair dessa dor na perna. Então, quanto à dor física, não é uma forma de distração para essas angústias psíquicas, né? É uma maneira que o psiquismo encontra de descarregar. E aí, eu tô com uma dor na perna, eu tô com uma enxaqueca, o meu corpo tá doendo. E isso é uma distração para aquelas elaborações psíquicas que ainda não tem muita palavra, mas que aí você esquece, né? Eu esqueço que eu tô com algum problema, eu esqueço que eu tenho alguma pendência para poder resolver, eu esqueço de algum pepino diferente e eu volto para essa dor no corpo. E aí, de novo, o papel das redes sociais hoje, que é o preencher um nada, que é um lugar do esquecimento também, né? Você vai ali o tempo todo no TikTok, no Twitter, não mais. Saudades. No Instagram. E você não vê o tempo passar, na verdade, né? Passa 1, 2 horas e fala, caraca, passou esse tempo todo. E esse lugar da repetição aqui, desse marasmo, é como se fosse, ao mesmo tempo, um preenchimento de informações, que você acompanha tudo que está acontecendo no mundo, né? Então você fica sabendo a reprodução do golfinho, ao mesmo tempo que você está sabendo sobre a candidatura do Pablo Marçal, né? Essas coisas elas estão o tempo todo juntas nas redes sociais, mas além desse excesso de informação, existe um despreencher de si mesmo nesse lugar também. Sim. Então, seus problemas individuais, eles acabam indo para um lugar mais marginalizado nesse momento. E aí eu acho que a gente pode entrar num gancho da nossa experiência aqui em Corumbau, porque a gente está aqui, né, no meio de setembro, então a gente não está completamente de férias. Eu fiz alguns atendimentos, o Oswaldo também, trabalhando em outras coisas, mas como a gente tem percebido essa relação do tempo diferente, é muito engraçado, que eu falo assim, gente, o dia aqui está rendendo, né? E a gente começou a se questionar, o que está fazendo esse dia render? Que às vezes eu estou trabalhando de uma forma muito similar ao que eu trabalho na minha casa, lá em Juiz de Fora, mas aqui eu sinto que está rendendo muito mais. Eu acho que a gente até brincou, né? Eu atendi de manhã um dia, a Raíssa também atendeu de manhã um dia. Aí a gente olhou pro relógio, ainda estava cedo, tomou café da manhã de novo. Aí logo depois a gente foi pra praia, aí passamos um tempão na praia, né? Pelo menos a sensação de que passou um tempão na praia. Aí eu li, discuti, fiz almoço. A gente leu, a gente voltou, almoçou, voltou pra praia. Aí tava pensando mais ou menos no roteiro, porque a gente tá fazendo meio freestyle também. Eu acho que é importante... Já eu falo sobre isso. Mas a gente fez mais ou menos o roteiro daqui do episódio, chegou em casa, olhou pro relógio, era 4 horas, falei, meu Deus do céu, assim, como tá rendendo o dia. O que é esse lugar do tempo? E aí é também curioso perceber como é que eles vivem aqui, né? O que a gente vai ao encontro e a gente que tá, pelo menos muito no Sudeste, trabalho e consumo, e olha que a gente nem mora em São Paulo. E consumo, e vamos fazer, e vamos transformar num roteiro, e vamos consumir. E aqui é um outro lugar. Então, por exemplo, eu não acordei bem, eu não vou abrir o meu comércio hoje.
Já ganhei o suficiente para o mês. Já ganhei o suficiente para o mês. Não vou abrir mais. Eu não vou trabalhar. Né? E aí é claro que isso está mudando com o tempo, porque como a gente falou, né, conforme a burguesia vai chegando, essas pessoas vão pegando um lugar, às vezes, de um serviço, e aí você fica refém do tempo do outro. Então acho que isso é uma relação importante de pontuar também. Mas como a gente tem sentido, quando a gente para, assim, e mesmo trabalhando, eu olho para o mar, assim, para esse visual, ou eu vou, dou uma respirada, entro na água, né? Eu acordo muito cedinho, então eu vou, tomo um café, caminho com os cachorros, volto, tomo um outro café, e aí, assim, isso traz um certo tipo de descanso que eu não tô necessariamente parado, porque a gente tá aqui trabalhando, mas que não fica tão penoso, né? Você não fica refém daquilo, eu acho. E eu acho que isso conecta um pouco também com algo que a gente falou no início do episódio, né? Enquanto a paragem ou a produtividade são ambos discursos que estão profundamente remetidos ao discurso do capitalismo, do neoliberalismo, não tem como não trabalhar. E eu acho que entrando numa verve marxista, é claro que parte do nosso trabalho é alienado e aquilo que a gente produz vai para a mão do dono do meio de produção e a gente não tem a materialidade ou se sente valorizado naquilo que a gente faz. Enfim, tem esse debate de fundo que eu acho que ele é importante de ser mencionado. Mas não tem como parar de trabalhar e não tem como parar completamente também, porque paragem completamente é a morte. Né? Então, como negociar sem estar excessivamente remetido a esse discurso? Quer dizer, de alguma forma a gente está trabalhando, mas a gente está negociando esse trabalho. A gente não fez o roteiro desse episódio como a gente fez o episódio da família, por exemplo. A gente foi muito mais meticuloso ali. Aqui a gente pegou mais ou menos uns pontos chaves, mandamos um para o outro no WhatsApp deitado na rede. E é isso, apertou gravar, né? Às vezes pode ser sentido pela audiência, mas essa é a negociação que a gente está fazendo, de estar nessa semana de descanso, mas ao mesmo tempo também encontrando uma forma prazerosa de continuar movimentando as redes sociais, continuar movimentando o podcast. É o que às vezes eu falo com os meus pacientes, né? Eu gosto muito de carnaval. E eu acho que o carnaval ensina muito a gente, porque é aquela semana, é aquele lugar do prazer que tem um pouco de glitter. Então, por que a gente tem que viver aquilo só na semana do carnaval? Por que a gente tem que viver aquele prazer, talvez, né? Só o glitter ali, o enfeite, uma coisa meio mágica, né? Uma coisa compartilhada só no carnaval. O quanto será que é possível negociar um pouco na rotina, né? Que a rotina ela é muito boa, eu particularmente gosto, ela dá uma organizada, né? Eu falo que às vezes o bebê sem nome e o bebê sem rotina, ele psicotiza, então eu preciso dessa organização, mas o quanto eu consigo acrescentar de prazer nisso, então de tomar um café com mais calma, Sim. Ou se eu tenho a possibilidade, né, de vir à praia, ou de fazer uma caminhada, ou de descansar, de ter uma conversa, de tomar um café superfaturado aí no discurso millennium, né, que eu gosto muito, mas para poder não ceder a isso que é muito sedutor do capitalismo, que é um discurso de uma alta produtividade como valor. E aí eu só sou valorizado, eu só sou amado pelo outro, porque o capitalismo joga com essa sedução do amor o tempo todo, não de uma forma direta, mas o valor, a gente pode pensar no amor, né? Eu só sou amada pelo outro se eu fizer isso. E aí de conseguir negociar, falou assim, eu tenho que trabalhar, mas eu vou fazer isso na praia. E eu acho que isso também talvez seja a diferença geracional, né? Eu não sei o quanto a diferença entre millennials e geração Z realmente a gente pode perceber no Brasil, assim, né? Mas de toda forma é um discurso das redes sociais muito em voga, pensar a partir dessas características geracionais. E uma coisa que está muito marcada é que para os millennials foi prometido o mundo se você fizesse aquilo que você ama fazer. E às vezes você passa a detestar aquilo que você está fazendo, porque também a gente está num momento... tudo que vira trabalho. E a gente também não está ganhando o suficiente para se sentir valorizado, né? Às vezes é isso, são rotinas extremamente extensas, lidar com clientes às vezes muito exigentes, que não estão pagando bem, enquanto a geração Z está mais num lugar do vou trabalhar com qualquer coisa que me dê dinheiro, que não necessariamente seja algo que eu goste, porque eu quero aproveitar a vida. E a Maria Rita Kel tem uma fala muito interessante sobre isso, num café filosófico, ela fala assim, olha, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do meu ofício, é muito bom. Mas eu não gostaria de trabalhar o tanto quanto eu trabalho.
que é um pouco de uma relação assim que eu compartilho, né, rindo da capricorniana aqui que fala isso, mas que tudo que é um trabalho tira um pouco do prazer, né, a repetição ela tem essa dualidade, ao mesmo tempo que a gente acostuma com ela, mas ela tem essa relação do desprazer e que às vezes eu não acordei num dia muito bom, então o que eu consigo negociar para eu conseguir colocar um pouco de purpurina naquilo que está cinza. Então eu acho que talvez, né, gravar esse episódio aqui na praia com esse visual maravilhoso que não passou uma pessoa atrás da gente até esse momento, traz isso, né? A gente está trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente está aqui curtindo também, né? Porque tem um lugar, nós somos pessoas adaptadas ao nosso tempo, ao discurso do nosso tempo, então que a gente possa, né, ter um pouco de prazer naquilo que está se fazendo, para não ficar só um martírio e não achar que o descanso é aquela paragem absoluta, é aquela coisa de tipo assim, eu vou ficar parada e aí eu vou descansar, porque às vezes a cabeça tá tara também, né? Então existe essa relação. Eu acho que a gente, claro que está falando de um discurso de trabalho e descanso no ponto de vista mais amplo, né? As realidades das pessoas, às vezes, o trabalho é, de fato, sobrevivência. A gente está falando completamente de um recorte, né, e gente? A gente estava ontem, por favor, com bom senso. A gente estava ontem na ponta aqui, né, bebendo num bar, e aí chegou um cara vendendo ostra e ele falou, meu pai e minha mãe é o mangue. Nossa, isso me marcou tanto, gente. É o mangue, porque o mangue me dá de graça tudo que eu preciso, né? Então, tudo que eu preciso pro mês é que eu tiro um dia, vou lá no mangue, tiro as ostras. E é muito curioso isso, porque eu tinha lido num livro que chama Um Lugar Bem Longe Daqui, dessa relação de uma menina que foi criada no mangue, sozinha, enfim, e aí ver, né, na realidade, escutar na realidade é sempre algo muito fascinante. E aí, quando ele diz isso, ele trabalha durante 3 horas, e aí aquilo traz a sobrevivência dele de ostras que ele vai vender durante 3 dias. Então também é uma relação, né, de um trabalho que quando ele fala do mangue, você vê que tem um brilho no olho. Em um momento ele falou assim, a família me deu uma caixa de prego e o mangue me deu tudo. Às vezes ele pega o meu sangue, porque o mangue é um lugar perigoso, né? Quem não sabe, eu, por exemplo, no mangue, coitada de mim. Se você não sabe, ele pega o seu sangue, mas ao mesmo tempo ele deu muito, né, a esse sujeito. O mangue é a dádiva que dá sem pedir de volta, né? Ou pede muito pouco. Ou pede muito pouco. Então, dessa relação com o trabalho que também é possível, e a gente sempre está falando de recortes, né? Aqui a gente está com um recorte de classe, um recorte de gênero, uma determinada profissão que permite a gente fazer isso também. Mas o que eu aprendi muito em Corumbau, porque tenho vindo por cá sempre por um contexto familiar, como essas pessoas também vivem o trabalho com uma outra lógica. Então, ele falou, né? Falou assim, Corumbau era muito mais legal quando não tinha tanto turista vindo aqui. Porque os nativos, né? Eles se chamam de nativos, a gente botava para poder fuder, né? Trazendo aqui de uma forma... Fazia peixe na praia, dançava o forró, e aí trabalhava quando queria, mas aí a natureza que também dá muito, né? Então a natureza muito mais próximo desse lugar materno, então ser criado de alguma forma pela natureza. Eu achei muito bonito quando ele falou que perdeu a mãe muito cedo e que o pai e a mãe dele foram mangue, porque o mangue ensinou a ele tudo que ele precisava para sobreviver. E o mangue que é o lugar de trabalho dele hoje. Então, isso vai um pouco de acordo com o que eu falei naquele episódio de que o mundo é grande demais, porque toda vez que eu escuto uma coisa dessa, eu falo assim, caraca, que legal. Tem muitas formas de viver. E eu acho que pensando, talvez, né, alguns tipos de trabalho que você não tem como não estar ali, como ser mãe, por exemplo, uma mãe solo que não tem muita ajuda. Aí essas negociações, né, de colocar purpurina na vida, tá muito em... Às vezes é possível pedir ajuda, mas a pessoa não quer pedir. Na clínica você vai vendo esse vai e vem da subjetividade, de alguns empecilhos que a pessoa cria para si, mas que às vezes podem ser renegociados. Dá para pedir às vezes ajuda para um vizinho, ou enfim, e encontrando subterfúgios para que esse trabalho, né, não seja extenuante, né, no limite, né, que ele não te sugue tudo. E isso, né, os vários tipos de trabalhos, você tem trabalhos que são logrados mais às mulheres, você tem lá que é o trabalho desse cuidado da alimentação, da sobrevivência, né, e como que é possível, dentro dos limites daquela realidade ali,
né, e tentando encontrar formas de circular por outros lugares, encontrando prazer nas pequenas coisinhas. Sim, que consiga pedir ajuda, ter uma hora para você fazer alguma coisa que você quer, que consiga renegociar e fazer as coisas com mais calma, né? Que às vezes é aquilo, eu preciso, é muito burocrático, eu preciso dar comida para as crianças, eu preciso, né, lavar, passar, organizar a casa, fazer alguma coisa, uma burocracia na rua. E será que não é possível fazer isso com um pouco mais de calma? Que vai demorar mais tempo, talvez, né? Você não vai fazer. Mas aí é isso, de uma renegociação para que se consiga viver a vida mais no presente, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Corumbau, que é tentar viver mais o agora, né? Eles aqui não pensam, a gente estava falando de aposentadoria mais atrás do episódio. Eles não pensam numa aposentadoria, eles trabalham até quando dá para poder trabalhar, mas é porque não tem um desgaste tão grande que a gente, por exemplo, aí com 30 anos está pensando, não, pelo amor de Deus, quando eu vou aposentar? Tem menos uma preocupação com o futuro, eu acho. Nesse lugar moderno, ansioso, projetivo do futuro. De que eu vou né? viver quando eu aposentar, de que eu vou conseguir aproveitar quando eu aposentar. E como a gente viu, o vou viver quando eu aposentar, você também vai ser submetido a um conjunto de valores, que é a vida ativa, que vão também te capturar subjetivamente, né? Então, vai, de alguma forma, o discurso da inadequação sempre está posto, de alguma forma, se você não está produzindo segundo o ideal do superior, da civilização, da cultura. Eu acho que para encaminhando para o final, né, tem uma metáfora que um paciente uma vez me disse, que talvez seja interessante aqui pra gente, né? Ele disse, não tem caldo de cana sem bagaço. Uhum. E aí eu falei, bom, né? Às vezes você pega uma cana enorme, grande, vai lá, passa na maquininha e sai pouquinho caldo e muito bagaço. Mas às vezes é uma cana pequenininha, feinha, mas dá mais caldo do que bagaço. Às vezes você pega o bagaço, transforma numa fibra e faz uma bolsa, faz alguma coisa, né? Então é isso, eu acho que a dinâmica entre o prazer de descansar e o prazer de trabalhar, a possibilidade de se mobilizar, mas também a possibilidade de se desmobilizar, é uma relação entre caldo de cana e bagaço. Achei perfeito. E aí é isso, gente. O sol aqui tá cascando, para ser bem sincero com vocês aí. Já temos essa relação de intimidade e vamos encerrar o episódio por aqui. E lembrando vocês, sigam a gente aqui nas redes sociais, a gente tem Instagram, que a gente posta uns Reels lá também. E também a gente solta episódios de áudio 2 vezes ao mês, de 15 em 15 dias. Então aqui no YouTube são a cada 2 meses e no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, a cada 15 dias tem um episódio novo lá para vocês. Muito obrigada e vamos pensar aí nessa relação com trabalho e descanso. Muito obrigado e agora a gente vai descansar um pouquinho. Eu vou entrar na água. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.